espirituais, é necessário ter revelação em tudo que você for fazer, porque sem revelação nós não podemos chegar ao topo, aonde a noiva deve estar para ser arrebatada. Então, tudo que vamos fazer no sentido espiritual é necessário ter revelação. Nós lembramos que Jesus interrogou aos discípulos, fazendo uma pergunta para eles, dizendo: o que os homens dizem ser eu, filho do homem? E nós encontramos ali a resposta. Foram boas respostas, né? Está aqui em São Mateus, acredito que em São Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Veja que foram boas as comparações, as colocações que eles fizeram. Disseram para Jesus: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Tudo bem, isso é o que os homens dizem, muito bom, mas ele torna a perguntar para eles: e vós, que dizeis que sou? Agora, observe, aonde é que há necessidade de ter revelação? Pedro respondeu, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus vem a dizer logo em seguida? Pedro, não foi a carne que tu revelou essas coisas, mas o meu Pai que está no céu, tu revelou isto. Então há necessidade de ter revelação para chegar aonde nós, como noiva, devemos chegar. Você pode observar, carne e sangue se refere ao homem. Ao homem diz isso, o homem diz aquilo, mas Deus quer saber, na verdade, qual é a resposta correta. E Jesus gostou de ouvir aquilo saindo de Pedro. Então Pedro não conseguiu aquilo ali, não correu atrás de buscar revelação, de comprar revelação, adquirir revelação em escola alguma feita por homem, mas ele recebeu do alto. E agora, em relação a esta mensagem que nós pregamos, quem foi que revelou para você algo a respeito desta mensagem? Nós não vamos dar ouvido ao que os homens dizem a respeito desta mensagem, mas o que foi que Deus, o que Ele disse a respeito dessa mensagem. Por isso, há um sinal e há uma voz, o qual nós devemos seguir, mas seguir com revelação. Você não deve crer nesta mensagem como um bom livro para se ler. Não, mas nós devemos crer nesta mensagem como realmente sendo ela a voz do sinal. É isto. Então nós vamos meditar aqui juntamente com o irmão Brana, no parágrafo, começando com o parágrafo 5, aonde Jesus disse uma vez, eles lhe disseram: por que é que
todos os escribas dizem que Elias tem que vir primeiro. Vejam, o profeta disse, eles criam naquilo, eles criam que Elias viria primeiro. Jesus olhou para eles e disse, Elias já veio. Elias já veio e vocês não souberam. Em outras palavras, faltou revelação para enxergar que Elias já tinha vindo. Fizeram com ele tudo o que quiseram. Disse Jesus. Vejam, Jesus olhou para eles dizendo essas coisas. Agora vejam, passou por aqueles escribas, ministros, discípulos, e era João Batista. Agora, observem, ele veio exatamente da maneira como Elias devia vir. E não obstante, eles não o reconheceram. Agora o profeta chama a nossa atenção, dizendo assim, e agora cabe a nós reconhecer a hora em que estamos vivendo e o tempo em que estamos vivendo. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. A voz do sinal. Um estranho tema, embora Deus faça coisas estranhas e de maneiras incomuns, isto é o que o faz Deus, porque Ele é sobrenatural. Em tudo que Ele faz, Ele é sobrenatural. Agora, a voz do sinal. Há uma voz para o sinal. Há uma voz para o sinal. Você já observou neste quadro que nós temos aqui do irmão Brana, aqui atrás? Você consegue ver ali essas duas coisas. Você vê o sinal, e embaixo do sinal está aquele vaso que leva o nome de William Marion Branham, que é a voz. Por isso, o profeta, nesta mesma mensagem, ele diz assim: disseram para João Batista, és tu o Messias? E ele disse, não, eu não sou o Messias, mas eu sou a voz, a voz do que clama no deserto. Oh, glória a Deus! Tinha o sinal, mas também tinha a voz clamando. Aleluia! Por isso que Moisés falou, Senhor, eles não vão crer em mim, eles não vão crer nem que o Senhor falou comigo. Aleluia! Há uma voz para o sinal. Agora o nosso cenário nessa noite, ou a nossa cena, se abre em Êxodo. E o tempo do Êxodo é o tempo da chamada para fora. E o Êxodo estava à mão. Moisés, o servo do Senhor, tinha sido chamado à linha do dever. E fazendo o que ele pensava, ele foi altamente educado no Egito, aprendeu toda a sabedoria dos egípcios, e aparentemente ele tinha uma maneira que, sendo um grande gênio militar, que ele era capaz de libertar o seu povo sob aquela escravidão, porque ele ia ser o próximo faraó. E quão fácil teria sido para ele ter feito aquilo. Bem, mas veja você, se fosse o caso, então isso teria sido uma coisa natural.
Deus não trabalha com o natural. Deus não trabalha com o natural. Deus não toma as coisas naturais. Ele toma as coisas sobrenaturais para provar a si mesmo. Aleluia! Então, fora dos 40 anos de educação escolar, da mais alta que ele podia obter e da melhor que ele podia conseguir, o melhor estudante escolar que ele podia ter sido, com o entendimento dado por sua mãe, sua tutora, de que ele devia ser aquele que libertaria o povo. Ele saiu no poder do seu entendimento. Observe isso aqui, irmãos. Poder do nosso entendimento, nós nunca vamos conseguir nada. Muitas pessoas, no poder do entendimento, só bate com a cara na parede, quando se trata de algo espiritual. Primeiro, matou um egípcio e dali descobriu que os seus esforços falharam. E então fugiu para o deserto. E o que o Egito, através da educação, colocou nele em 40 anos, Deus levou outros 40 anos para tirar dele. Veja, de modo que ele não confiasse em suas éticas de educação, mas confiasse no sobrenatural. Oh, isso é muito bom. Agora o tempo estava à mão. Deus havia feito uma promessa a Abraão 400 anos antes desse tempo, que a sua semente peregrinaria em uma terra estrangeira e eles seriam trazidos para fora. Depois de 40 anos, eles seriam trazidos para fora com uma forte mão. Eu estou lendo como o irmão Brana disse, claro que ele já citou que é 400 anos. Ele libertaria o seu povo por uma forte mão. Uma forte mão. Não seria a mão de Moisés. Teria que ter algo por detrás daquilo, para que aquela mão pudesse ser forte, então, no sentido espiritual. E quando o tempo da promessa se aproximou, foi quando Deus colocou Moisés em cena. Aleluia! Moisés, em sua absoluta falha, tinha ido para o deserto. Agora, o tipo aqui. O Brana chama a nossa atenção para o tipo. Vamos olhar no tipo. Há um belo tipo. Tipo que nós seguramente não queremos perder. Você vai entrar agora, juntamente com o irmão Brana, nesta linha aqui, que ela é invisível, mas você vai conseguir captar com a sua mente espiritual o que o irmão Brana está querendo dizer aqui, nesse tipo. Veja, Deus estava fazendo, ou melhor, trazendo Israel, o seu povo, para fora, uma nação para fora de uma nação. Aqui está o tipo, aqui está o negativo. Trazendo para o espiritual, nós vamos enxergar o positivo disso. Observe, uma nação para fora de uma nação, tirando uma nação israelita de dentro de uma nação que seria egípcia. Esse é um tipo natural do que aconteceu. Mas o profeta diz assim, um bonito tipo de hoje,
que Deus está chamando sua noiva para fora de uma igreja. Consegue captar isso?